Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Ainda nessa questão de dezembro vermelho, esse dezembro de luta contra a SIDA, não é? Nota da continuidade, precisamente ainda nessa temática, e hoje nota falamos outro de apoio psicológico à pessoa com HIV. Portanto, ali agora é importante nós saber um bocadinho da saúde mental, a parte psicológica e emocional destas pessoas que é portadoras desse vírus. E para falar-nos sobre esse assunto, nós temos o Dr. Jeremy Gomes, que é médico psiquiatra. Obrigada, Dr. Jeremy, por ter aceito o nosso convite. Bem ali, falar-nos na nossa conversa descontraída sobre essa questão de saúde mental. Portanto, você é psiquiatra com formação nesta área específica, não é? Que está a lidar com o psicológico e emoções das pessoas, né? E agora, que não é fácil, agora não imaginar esta pessoa que tem uma doença e que é HIV e que é crónico. Certo. Né? Bom, antes de mais, boa tarde, né? E obrigado pelo convite, pela oportunidade de bem falar de um tema de bastante relevância, né? A nível mundial e Cabo Verde cada fugir à regra. E realmente, todas as doenças crônicas têm aquele componente emocional e psíquico, certo? E HIV que está fugir à regra, ou SIDA, que está fugir à regra, porque quando fala de HIV ainda nunca se fala de doença, mas quando fala de SIDA não se fala da doença provocada por vírus da HIV. Então, assim, só para começar, não estou falando, o ser humano ele é feito de 4 componentes de uma forma geral. Um componente físico, um componente psíquico, emocional e espiritual. Então, na HIV doença, não tem pelo menos 3 componentes que se afetaram. Não tem um físico, não tem um emocional, não tem psíquico. Então, sempre não acaba para ter necessidade a um suporte psicológico por parte desses pacientes lá. Okay? Portanto, daí também não te entrar na questão da importância, né? A importância desse apoio, a importância de ter institucionalizado ou que essa pessoa de ser iniciativa procurar um apoio nesse sentido, né? Se uma pessoa é que é fácil ter uma doença, e ainda mais doença crônica. Ora, que não for doença crônica, é uma doença que tem uma cura. É uma doença que desde o momento que for declarado, ou desde o momento que eclode na boca, ou que começa a falar e fisicamente ou clinicamente, você condenado, entre aspas, a viver com ele até o final dos tempos. Só que, ao que não fala de doença crônica, também não se fala de uma doença que o pode viver com ele de forma estabilizada. E HIV, no início, era uma doença infecciosa, certo? Mas a partir do momento que cronifica e que se vê estabilizado, então passa a ser uma doença inflamatória. Se uma tem asma, se uma tem artrite, então você vive controlado, certo? Então, assim, aquele medo que pessoas têm, e tem várias razões, porque ainda é uma doença que tem ainda coisas a ser descobertas. Não tem que te lembrar, mas HIV foi descoberto, ou eclude, 1969, 1980. Então, é uma doença relativamente jovem, ao comparar com os outros. Então, ainda tem desconhecimento por parte do público no geral. Assim? E naquela altura onde que surge sobretudo nos países de baixa renda, certo? Onde que não sabíamos aquele tratamento no início era uma quimioterapia. E algo que foi baixa renda, pessoas que têm fracas condições, então pessoas que têm carência nutricional. E tratamento com quimioterapia é um tratamento que debilitou bastante. Então, eu digo que as pessoas lá acabam, às vezes, por se sentir prejudicado, mesmo tomando o tratamento, certo? Então, aquilo cria mais estigma, mais discriminação relacionada àquela doença lá. Então, por isso que ainda tem aquela noção de HIV me igual a uma sentença, uma condenação de morte, mas hoje em dia, pessoas com HIV e SIDA estão conseguindo viver tranquilamente e não tem um monte dentro da sociedade que desempenha vários papéis e que tem uma vida completamente funcional. Bom, você está trabalhando num contexto prático, que é na Hospital Trindade, certo? Mas é que não está, dá-nos assim um panorama da situação. Nota que pessoas com HIV estão a procurar serviços
para manter essa saúde mental, para manter aquele apoio psicológico, emocional que esta necessita para conseguir superar, né, o diagnóstico, não, pessoas que estão nem aí, não sei, fala-nos um bocadinho desse panorama prático que você está a viver. É interessante, então, Clarice, aquela pergunta que vou fazer, porque, para mim, não tem sempre tendência a pensar uma complicações mentais que surgem depois de HIV. Também é verdade. Mas HIV, estudo mostra e prática e empírico mostra, prática de dia mostra, mas na verdade é o contrário que estou com mais frequência. Traduzindo em miúdos, é sobretudo pessoas que previamente tinham transtornos mentais que estão mais acometidas com HIV. Pessoas impulsivas, pessoas toxicodependentes, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas alcoólicas, pessoas bipolar, pessoas esquizofrênicas, pessoas com retardo mental que talvez não pode falar, é vítima de abuso sexual, de violações e tudo mais. Então, assim, a hora que eu pessoas que tiveram HIV, que contraem HIV e que têm possivelmente desenvolver, têm risco de desenvolver para SIDA, é pessoas que previamente, devido a essas impulsividade, devido a essas condições mentais, acaba para ter uma relação desprotegida. Exatamente. E isso não quer dizer que pessoas calmam, que está contrária, e que pode ser contaminado. Sim, mas é visto sobretudo para pessoas que previamente tinham uma personalidade pré-mórbida, estressado, impulsivo, bipolar e por aí fora. Ou seja, essa condição de algum transtorno desses que você indica, te levar com que a pessoa tenha maior vulnerabilidade, ela tem maior predisposição para ter um comportamento de risco? Eu prefiro falar na vulnerabilidade. Ok. Esse é mais vulnerável, até porque, ao que não fala de comportamento impulsivo, é um comportamento que está falta de uma etapa decisional, ao que não fala de volição, de ato volitivo, que é aquela parte da ponderação. Você que não está ganha se não faz isso, você que não está perde se não faz isso. Ou simplesmente você que não está ganha se não faz, e você que não está perde se não faz. Então, pessoas impulsivas que não conseguem fazer aquilo. E não tem certas situações, condições mentais que talvez com que a pessoa que tem aquela capacidade de autodeterminação e às vezes até de autoconhecimento, certo? Então, tem sim vulnerabilidade nesse contexto ali. E claro que a hora que ser contaminado, devido a tudo aquele estigma, tudo aquela desinformação, vamos dizer assim, que tem relacionado à doença HIV até ainda, acaba para fazer isso, fica muito mais agudizado e não está pensando, mas previamente, mas era indivíduo mentalmente são e acaba para desenvolver. Mas tem casos também de indivíduos que previamente que tinham nenhum transtorno mental e que acaba para desenvolver porque realmente é uma doença que, se não está falando francês, é meio conhecido, é pouco conhecido ainda para o público geral. E tudo que é desconhecido te leva a medo. E medo te leva a pânico. E pânico pode levar pessoas a surta, até psicose. Certo? Lembrando que ele acaba ser uma doença inflamatória, então ele tem inflama até no cérebro. Então, a pessoa cometida por HIV pode também desenvolver transtorno mental para inflamação do cérebro. Interessante, você trazendo as duas perspectivas, né? o transtorno que existia antes, que te leva a pessoa a estar mais vulnerável a contrair, e uma pessoa, né, no sentido de contrair porque ele tem essa doença. Isso tem a ver com a questão da aceitação, essa segunda opção que você dá nos ali. Por exemplo, me dá direito, mentalmente sã, me dá esse diagnóstico, porque me teve algum comportamento de risco, né? Ou foi contaminada de alguma forma, deixamos dizer assim, receber o diagnóstico de HIV positivo. Receber, entre receber e aceitar, será que ele tem a ver com a aceitação, que aceita direito esse diagnóstico e daí um surtar? Será que me pode dizer assim? Ou é mais complicado do que isto? É muito mais complexo. Complicado é aquilo que é difícil de resolver. Complexo é aquilo que é tão fácil de explicar ou de entender, certo? Então é muito mais complexo. Tem aquela parte assim da aceitação, certo? Normalmente você aceita aquilo, não aceita facilmente aquilo que é prazeroso. Certo, claro. E doença é o quê? Tudo doença. Seja uma doença aguda, seja uma doença transitória, seja uma doença crônica, seja uma doença grave, leve. Doença é limite
de nosso ego. Doença é um soco, se não costuma falar, a nós narcisismo, que nós tudo não tem um pouquinho de narcisismo, e ainda bem, certo? Então, doença está a fazer hoje, epa, a boitílico pode bem. E nós não temos aquela sensação de pensar, mas nós é forte, mas nós é poderoso e tudo mais. Qualquer doença, gripe que seja, ela mexe no ego, certo? Então, imagina agora para uma doença que você sabe que tem cor. Uma doença que você sabe, mas também muda o olhar de pessoas em relação a boa. Porque ainda tem pessoas que acreditam, mas só fala com pessoas seropositivo, mas está com perigo. Aperto de mão, abraço. Por mais que fazer campanha, pessoas ainda têm aquele prejuízo, tem aquele prejulgamento lá. Então, é preciso, sim, de programa moda aquele, desde já, parabéns, né? Para a iniciativa de programa aquele, né? Que mostra pessoas, que traz pessoas que têm forma, que reinforma, que insiste que bate na tecla. Mas hoje em dia, por exemplo, o que está constante é que pessoas têm medo por essa forma, tomam muito remédio de HIV. Repara, nunca deve comparar, mas para poder elucidar, às vezes eu tenho que trazer alguma referência, alguma comparação. Se você houve um doente cardiopata, ele tomou às vezes 5 qualidades de remédio e que tem um problema para ele. Se você houve um doente com câncer, ele tomou 5, 6 qualidades de remédio ou classes de farmacêuticos diferentes e que tem um problema. Mas hoje em dia, tem pessoas que têm necessidade de tomar apenas 2 remédios diferentes para HIV. Mas de HIV está falando, mas é o remédio que você toma, certo? Então é preciso de mais iniciativa, de mais campanha para fazer pessoas hoje, mas de mesma forma que todos aqueles óculos, tipo de prótese. Sem ele, nunca conseguiu hoje ter tudo a quem dirige carro, a quem está ali. Então, no início, não achava, mas ele, mas era algo que está fazendo para mim, ficava velho. Mas depois eu entende mais uma dor, é algo que pode combinar com o dinheiro mental. Então, é algo que pode ficar mais bonito, mais resolve. Então, passa a aceitar de forma diferente. Então, assim, é para pessoas, é preciso de educar e sentir as pessoas aquele remédio. Na verdade, é um amigo, é um bengala. Mas ainda bem que tem antirretroviral. E ainda bem que não te consegui levar a vida mais longe com alguma qualidade. Exatamente. E me acredita, mas tudo pode ter um lado bom. E eu acho que não houve testemunho de pessoas que já superam até um certo ponto na ponta emocional e psicológico e aquela doença HIV-Sida, tu percebe pessoas que viram mais fortes, que viram mais resilientes, que viram até mais sábio e que conseguem ter uma vida normal no sentido de ter um trabalho, ser independentemente e financeiramente independente, de ter uma vida amorosa bastante satisfatória, de ter seus filhos, de constituir sua família, de fazer exercício físico, de fazer amor, né? Não tem um problema com fala de amor, de fazer amor. Então, assim, é apenas mais um ensinamento. Se não para para nós, tudo doença crônica, e está bem até um certo ponto. Pode parecer meio filosófico aquilo que não se fala, mas é verdade. Doença crônica está bem para fazer o cônjuge da cabeça melhor. Reconhece as limitações, mas reconhece as capacidades que antes tem que não acaba. Já agora você toca num ponto, ele que é o ponto focal de conversa de hoje, porque hoje não tive de falar da parte psicológica, mas você é de saúde mental, né, psiquiatra, mas você coloca falar uma coisa ali, né, que eu acho que é importante no resgatar. É a questão que você diz, uma pessoa com HIV hoje pode levar uma vida normal, até tem 6 filhos, mas até então não tem ouvido, né, sempre. Quando você tem contato com uma pessoa que é seropositiva, você tem que usar preservativo para você contrair a doença, né? Então, não explica isso um bocadinho, de que forma uma pessoa que é seropositiva pode ter filhos? É assim, hoje em dia, no Brasil, eu estive num ambulatório super interessante, até já esqueci o nome. É um ambulatório que a consulta era feita em conjunto entre infecciologistas e psiquiatras. Mas é um conjunto mesmo. Psiquiatras estão sentados ali e infecciologistas estão sentados ali. O psiquiatra está fazendo esse interrogatório, ele está anota, ele está por ser conduta e a infecciologista está fazendo isso. E depois tinha uma conversa entre os três para bem do paciente, certo?
Então, você que repara na Brasil e que aqui também na Cabo Verde, mas também já é possível. Pelo menos na conversa que eu tive com a minha colega, eu tive cuidado de ter conversa com um colega, e que ela me fez missão de linha esse nome, então não dá igual esse nome. Então, e até que fornecem diretrizes, né? E diretrizes de 2017, que é bem ambicioso, né? Também faz aqueles diretrizes que está falando, 12 parâmetros que eu acho super importante. Ou seja, hoje em dia é possível e está na prática pessoas com carga viral indetectável. Ou seja, com a medicação que ele está fazendo, que é o retroviral, que é aqueles 2 comprimidinhos, você dizer, exatamente, ele está poder ficar com carga de vírus tão baixo que o que conseguiria ter até isso? Menos que 50 pml. Okay. Indetectável, ou seja, bobo está fazendo serologia, ele está fazendo serologia, está igual. Ou seja, para aquela pessoa lá, se ele quiser ter assim, família, é possível. Eta pode ter essa família e naqueles casos lá até parto para via abaixo, parto normal, se não está falando crioulo de rua, é possível. Então assim, medicina progride bastante. Medicina progride bastante. Com certeza. E é bom divulgar isso. É claro que as pessoas têm que continuar a proteger, né? É claro que as pessoas têm que tomar cuidado. É claro que as pessoas têm que tomar cuidado e tudo mais, porque nunca sabemos que nosso organismo está bem e reage, né? Primeiramente, também reage à doença, porque depende de se não tem outras comorbidades, tipo diabetes, colesterol, e hipertensão, cardiopatia, obesidade. Que, bom, primeiro na Cabo Verde se percebe cada vez mais jovens, adultos, até pessoas de certa idade têm aderido ao exercício físico, cada vez mais show. Mas, pronto, dieta que acaba de fala, e dieta dentro de casa é difícil de falar, se buscar nutricionista para falar com firmeza. Mas a gente tem notado uma população cabo-verdiana tem preocupado muito com a saúde, primeiro saúde física, né? Agora a parte mental, que ainda deixa a deseja, é porque ainda também tem um estigma daquilo que é a saúde mental, duro. Então, pessoas ainda têm dois problemas que não tem que estar falando. Ao que não fala de saúde mental, não tem que estar tem ganhos sim. Todo centro de saúde está moderadamente apetrechado, que é preciso falar uma antirretroviral é dado de graça, ok? Que é algo de parabenizar e não tem de que os melhores remédios que quase se fazem no mundo inteiro. Primeiro, quem compara com o Brasil, quase que tudo que se faz no Brasil, para aquele que não é na diretrizes de 2017, se está fazendo ali também, certo? Se tem a ruptura não, que ela nunca pode falar, e se tem é normal, está fazer parte de todo o país. Mas tem assistente social para apoio na todo centro de saúde, tem psicólogos para apoio na todo centro de saúde, tem infecciologistas no Hospital Central e que tem certeza mata-se sempre na diretiva, ok? Tem pessoas formadas na saúde pública do Ministério e também nos hospitais, nos centros de saúde. Então, assim, nessa situação ali, o país tem ganhado bastante. O problema é que ainda tem uma certa reticência na psicólogo. Para uma depressão, para uma ansiedade, imagina agora, para HIV, certo? Tem ainda reticência, pessoas têm medo de ser expostas, pessoas têm medo de ser quebrado. O que luto estava a pensar? Exatamente. Porque aquela satisfação que você tem que dar à sociedade, o que está a pensar nisso para um psiquiatra ou para um psicólogo? Mas ninguém quer pensar mal, por exemplo, se vou procurar um espírita, se vou procurar um cartomante, se vou procurar a igreja, que lá está tudo certo. Mas o psicólogo ou o psiquiatra já é mal visto nesse cenário ali tudo. Porque assim, não tem que te lembrar mal, quando a saúde mental, a psiquiatria começa como ciência, estava quase que diretamente, quase exclusivamente ligado ao hospício. Então, a hora que não está falando de saúde mental, ainda chove as pessoas com relação. E incrível é que estando no Brasil e passando na Argélia, também fazer visita de um hospital psiquiátrico na Portugal, que é mais antigo, era muito fazer lembra campo de concentração. Esse isolado, esse tem aquela arquitetura de campo de concentração. Então, é cheio de coisas que está bem na imagem. Então, o Simão costuma fazer as pacientes, é que a coisa que está amedronta, é a simbologia da coisa. A maior parte das pessoas ainda, a hora que fala doente mental, te imagina um psicótico. A hora que fala psicótico, a hora que pensa no psicótico, te imagina uma pessoa agressiva. Mas
Mas se você na rua aqui, Bujobi, pessoas que estão a fazer agressões verbais, físico, psicológico e por aí fora, e as pessoas ficam tendo nenhum transtorno mental declarado. Ao que vai para a cadeia civil, apenas 12% tem diagnóstico ou pode ter um diagnóstico com um transtorno mental. Então, a grande maioria das pessoas agressivas que tem transtorno mental nenhum, pelo menos declarado. Pelo menos aquilo que não te chama de louco, de doido. Exatamente. Que é uma expressão que não aproveita para trazer uma adenda do que existe. Então, não fica até ali, doutor, porque neste tempo você vai explicar as coisas como deve ser. Quer dizer, não é só mim. Toda gente que já ouviu essa expressão, certo, né? Tá certo, não te fazer uma pausa, certo. não te retomar essa conversa ali nas do que existe. Ok, está certo. Não te fazer uma pausazinha, não te voltar já a seguir. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Moda, vos saber, esse mês de dezembro, que é o dito mês vermelho, o mês de luta contra HIV e SIDA, no mais mês por nosso, então não começar a fazer uma série de programas à volta dessa mesma temática. E para fechar com esse dezembro vermelho, não trazer hoje o apoio psicológico à pessoa com HIV. E para dar continuidade, não tem o Dr. Jeremy Gomes, que é médico pediatra, portanto, no Hospital Trindade, e você está a dizer-nos que dor que existe. Então, agora você explica, por favor. O que você quer dizer com isso? O que eu quero falar é, por maior que a pessoa está a falar de dor, você está a falar de um diagnóstico. E aquele senhor lá é acompanhado na Trindade, é acompanhado por aquele psiquiatra, por aquele psicólogo, ou naquela instituição lá para morrer de dor. Então, você está falando como diagnóstico. Mas que tem num livro de medicina, que tem num artigo científico de medicina, onde botou a palavra escrito dor. Botou a depressão, botou a ansiedade, botou a neurose, botou a fobia, botou a psicose, botou a esquizofrenia, botou a vários tipos de transtornos. Mas nenhum escrito doido. Mas doido não. Então doido é o quê? A palavra doido é uma palavra que nunca sabe de onde que surge, não devia procurar, mas saindo da linda procura. Mas de certeza a palavra doido é uma palavra que pessoas usam para ofender aquele outro. Então por que não é importante falar isso? Porque independentemente de pessoa ter HIV ou não, tinha pessoas que só procuram ajuda de profissionais de saúde mental para que leve aquela conotação. Para que leve aquela conotação. Porque é tipo um carimbo. Sim. É tipo uma marca, ele te acompanhou para sempre. Então, infelizmente, não todas as pessoas te deixam familiares, te arrasta na rua, trancar dentro do casa, te deteriora cognitivamente, ou seja, te deixa de existir enquanto pessoa, enquanto identidade, jurídico até, só para acabar a Trindade, só para que entrar num serviço de saúde mental. E já não tive experiência de familiares, nós famosos imigrantes, que às vezes chega e cai coxa, né? Pode ser meio coxa, pode ser meio tipo um bife que não está manda, mas não. Mas nós imigrantes, às vezes, acaba por ser um pouquinho injusto, porque mesmo lá onde você vive, pouco para os Estados Unidos, China, França, Portugal, lá também coisas é que é sempre um mar de rosa. Então, isso acaba sempre para chama, radical lá. Mas olha como é na saúde mental de Portugal. Tem internamento, tem psicose, tem critério, tem isso, tem aquilo. Então, tem a impressão que é só na Cabo Verde. Né? Então, assim, lá também tem contenção. E tem hospitais de países que vale a pena trazer nome, onde as pessoas deixam de existir, de fazer contenção e com o psicofármaco, o ponto de pessoas fica completamente dopado, só para fazer barulho. Choque. Choque, na verdade, nunca foi usado choque. Obrigado por trazer isso. Ainda bem que é uma conversa. Como aquela é que a ideia que as pessoas têm. Certo, porque esta aprender, esta dar choque, que ela nunca foi feito na medicina mesmo. Houve, sim, alguns médicos nazistas, por exemplo, que tortura na campo de concentração, que dá pessoa choque mesmo. Pode ter onde que a pessoa é capaz de resistir e tudo mais, e tal.
Mas aquilo que pessoas estão falando de choque é aquilo que, infelizmente, na Cabo Verde tem. Que é esse tratamento mais performante, que esse tratamento com menos inocuidade, ou seja, menos Então, felizmente que cá tem. Não, felizmente que tem um tratamento que chama eletroconvulsoterapia. Que pessoas estão falando eletrochoque, que quem que da área de saúde se fala que ela é crime, ainda vai ter para prender. Alguém da área de saúde que pode falar eletrochoque. Não, é eletroconvulsoterapia, que é o quê? Que é um tratamento onde que botar por eletrodos na cabeça, em lugares bem especificados, nunca formado na área, mas né, botar por ele na cabeça, num ponto bem específico, onde que botar e provocar pequenas convulsões para estimular o cérebro. Pessoas com esquizofrenia super refratária, pessoas com depressão super refratária e pessoas até com ansiedade super refratária, até respondem grávidas. Tratamento mais eficaz e com menos perigo para a grávida, na caso de psicose e depressão grave, é ECT. E infelizmente na Cabo Verde nunca tem ele. Por exemplo, no Brasil tem ele pouco. E para morrer um tratamento que é caro, mas ele é espetacular. E assim, acredita o que é necessário. As pessoas acreditam um pouquinho mais na ciência e deixam de acreditar no charlatanismo de pessoas que estão fantásticas. Não está, mas não tem que estar. Então, pessoas que passam a vida inteira, está estuda. Hoje em dia, não está falando de medicina baseada em evidência, vou também botar famosidade. E assim, não existe isso de pessoa ter dado choque. Não, aquilo foi feito para nazistas, médicos nazistas, para tortura e tudo mais, e que é dentro de um outro contexto. Mas dentro de medicina científica, tem-se um tratamento que, infelizmente, na Cabo Verde tem, e não tem pacientes. Eu tenho vários pacientes que têm vida paralisada e que se tivesse, ele é quase que um milagre. Às vezes, 2, 3 sessões, a pessoa já recupera completamente. Eu tive um caso, que também está ali meu nome, de um jovem que consegue voltar a ser vida normal. E canto que está bem de Cabo Verde para Portugal, que foi a única evacuação, graças a Deus, foi a única evacuação, e infelizmente também, num ponto, foi uma evacuação que não faz na área de psiquiatria de Cabo Verde para Portugal, que é um paciente que estava completamente debilitado, estava quase caquético, pele com osso. Já fazer para a pessoa se poder entender. E acho que foi 4 sessões de eletroconvulsoterapia. Ela está com dúvida, tem se vir na potência de trabalho de mais. Um paciente que está completamente catatônico, por isso é inexistente. Então, assim, tabu existe, desinformação existe, mas quanto tempo que a memória que ele está as pessoas devem ouvir, para curiosidade, para investigar. Hoje em dia, todo alguém tem um primo, um tio, um amigo que é médico, que é jurista, que é farmacêutico, que é enfermeiro, que é fisioterapeuta, chega nele, gosta nele, vou perguntar. Então não tem que ter evita de conversa, aqui está na conversa de bares. Conversa de bares não deixa para outro Benfica. A mulher que você está a gostar dele também. Mas pouco. Agora, pegando um bocadinho naquele aspecto como coloca você na primeira parte, portanto, você vem acabar por, quando falar de nós realidade, de realidade clínica, prática do dia a dia, né? Você pegar um ponto tão interessante, mas também me está a gostar de saber uma outra questão que é em termos de quantidade. Nunca te esperar que você te vai dar um número, porque provavelmente você que tem ali para quantificar, mas assim de uma forma geral, em termos de quantidade de pessoas que não têm com transtornos mentais ou algum tipo de problema relacionado, portanto, com esse HIV que ele contrai. Não tem teu procura, não tem teu gente internet na Trindade com transtorno mental e HIV? Acho que já colocar nessa questão. Frequentemente, não tem tido casos, desde 2015 que entra na Trindade, depois teve um gap, né? Quando veio para o Brasil, mas de 2015 a data atual, não tem tido sim, casos de pacientes com transtorno mental e HIV. Agora, casos de pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma depressão grave que necessita de internamento, para morte de HIV, na Trindade, que eu me lembro... Que é a realidade. Que é uma realidade. Pode ter existido, pode ter, mas é que é caso mais frequente.
mas não acredita, mas aquela, até um certo ponto, é mérito de trabalho a ser feito nos centros de saúde. Olha, por exemplo, não estou a falar de experiência de mosteiro, onde aqui não trabalha. É impressionante o trabalho que está a fazer, bem também tem a fazer. E lá na mosteiro, tem também na Picos, não sabem se fazer um trabalho espetacular, um cumprimento para o pessoal de mosteiro e para a equipa de Picos, em especial o Dr. Luciano, tem que também dar um abraço sempre. Então, assim, na mosteiro, tinha praticamente GPS de tudo pacientes com HIV. E não sabe mesmo se passa assim para medo, para ansiedade, para depressão. Mas, assim, enfermeiros, agentes sanitários, também tem que chegar na casa, também a busca. Se hoje tem 10 pacientes que têm que bem, 5 pacientes que têm que bem para bem recuperar esse antirretroviral e que bem logo está a ser notificado aquele ponto focal, e aquele ponto focal, através de agente sanitário que está naquela localidade, está localizando aquela pessoa, tem visita domiciliar. Então, assim, é claro que ainda tem pessoas que estão negras, por porta e tudo mais, que é normal, porque é fácil de receber notícia daquela, mas não acredita, mas se nunca tem tido tantos casos de internamentos ou de casos mais graves, para mal de notícia, para mal de informação, uma pessoa já é seropositivo, ou uma pessoa já está com síndrome, ou seja, com aquela doença física provocada por aquele vírus HIV, é para morrer no centro de saúde, se está fazendo um trabalho que aqui também é louvável. Médicos, assistente social, psicólogos e toda a equipe que está aí, claro, com o suporte do Ministério de Saúde, o apoio do MS também. Tanto é que não aproveita para fazer aquele doce diretriz que é bastante ambicioso. Imagina que aquela diretriz de 2017 está falando um objetivo, de dois objetivos que se traz é que até 2024 para que tenha mais transmissão vertical. Ou seja, para não criança, num bebê que nasce mais contaminado. Ou seja, que é uma coisa estupendo. Ou seja, é ousado. Que então mostra até onde que trabalho a ser bem feito. E até 2030, para deixar de ser um problema de saúde pública. Então, assim, se aquele meta lá a ser colocado, é para mostrar que os outros problemas que há de base, agora não acredita também isso, mas sensibiliza pessoas a ter medo, nunca é de falar pessoas assumir para o público uma boa ser positivo. Sim, também a boca tem que sentar a dizer boa vida, dar boa vida na jornada, né? Também não é por aí. Até porque não está falando, que tem uma fórmula de bolo. Cada pessoa está vivenciando, porque há um processo de luto, que é preciso de fala também. Luto é o que? Luto é a reação a qualquer perda. E psicanálise está falando perda de um objeto amado, perda de uma energia vital, de um líbido, na crioulo, de aquele brilho. E a hora que eu dado aquela notícia lá, eu preciso assim, de digerir. Tem aquela fase de negação que pode demorar 20 anos. E a hora que não está falando daquele apoio que não se fala hoje, de apoio psicológico, tem que ter lembramento, apoio psicológico ultrapassa psiquiatra e psicólogo. Família, escola, igreja, sociedade, o país no geral. Então, deixa eu ver se alguém está falando de apoio psicológico, se você pensa, resume apenas a equipe, a profissionais de saúde. Não, é muito mais além. Então, é um trabalho muito em conjunto. Às vezes não tem tendência a falar, não, aquele cabe a mim. Mas às vezes um abraço, um simples abraço, pode fazer muito mais efeito que 20 sessões de psicoterapia. Um simples abraço de boa família, porque deixa eu ver se pessoas estão sofrendo de ser recriminado para essa família, porque não tem que lembrar, mas que é importante falar, mas HIV, no início, era relacionado com prostituição, com cabaré, com promiscuidade. E hoje em dia, a gente não sabe mais que tem a ver só com aquilo lá. E se calhar nem principalmente com aquilo lá, tem várias outras formas de pessoas ser contaminadas. Então, às vezes, as pessoas que assume, que vai ao encontro, às vezes, essa assume perante a família, mas a família está por dizer, mas não, foi promíscuo. Já avisava, bom, agora toma.
Então, assim, tem que entender, mas só psiquiatra, só psicólogos, só médico, só Ministério da Saúde, que te consiga dar conta, Ricardo. É verdade que ainda há muita coisa a ser feita, mas não te acredita, mas se não se fala de apoio psicológico, mas aquela parte familiar, aquela parte espiritual, aquela parte social, de entender, mas isso precisa de trabalho, ok? Isso precisa de uma segunda chance. Aliás, isso precisa de uma chance. Acima de tudo nós. Mas se continua a ser cidadão, mora tudo nosso. Com certeza. Agora, pegando a deixa que você dizer lá, sim, que apesar de tudo, muito já foi feito nesse setor, o que é que falta ainda fazer? Que propostas ou que sugestões, vá? O setor já que era importante trazer ali para esta questão do psicológico, do apoio psicológico a estas pessoas com HIV. De mente o que está trazendo nesse momento, enquanto já falo na primeira pessoa, certo? Para que fica sempre e aponta os outros. Então, acredita um ambulatório em conjunto, infecciologista e psiquiatra, ou infecciologistas e psicólogo, mas em treinamento em conjunto. E em treinamento, acompanhamento em conjunto, mas seria muito bom. Parceria, né? Exatamente. E acompanhamento, consultas em conjunto mesmo. Então, aqui também seria muito bom. Por quê? Porque se separado, foi necessário separar especialidades médicas. Porque ninguém está conseguindo dominar toda a área. Mas o corpo humano continua uma unidade, certo? Então, se conseguir ter um ambulatório onde a parte física e a parte emocional fosse cuidada ao mesmo tempo, porque repara que às vezes nem letra de companhia nunca te entende. Com certeza. Às vezes nem letra de companhia nunca te entende. De meu primeiro, é de que letra que as pessoas entendem, então falo, aquele pessoa ali é forte, porque a letra é aquela grande coisa, certo? Então, assim, se nem letra de colegas, às vezes não consigo entender, imagina como que é feedback. Mas se não atende em conjunto, está sendo muito bom. Claro, é que todo paciente da HIV, porque tinha uma equipa de triagem, não aqui também que é possível. Não aqui também que é possível. E no caso de tanto, você não está falando de mês, mas aquele principal é o quê? É humano. Não tem infecciologista, não tem, e é que todo paciente, novamente, aquele paciente que deve ser acompanhado no centro de saúde, onde que nos está hoje, aquela parte emocional e psicológico está afetado. E por conta disso, é que se aceita muito bem a medicação ou de larga mesmo o seguimento do máximo. Já é um caso que não está considerado como um caso complicado. Porque não encaminha para um infecciologista. E o infecciologista hoje, se é pertinente aquele paciente ser acompanhado naquele ambulatório, que é ambulatório de infectopsiquiatria. Então, acredita, mas de momento, que ali que está bem para a cabeça, já que não se fala de apoio e psicopsiquiátrico de paciente seropositivo, não acredita, mas um ambulatório disso mas poderia ser de muito mais valia. Agora, que os outros ajudam, acredita, mas a cada área de flor, você que ele pode trazer. A mim, enquanto psiquiatra, é aquele que me pode trazer. Viver no Brasil, uma experiência no Brasil, e foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim, até de aprender a discutir casos. Acho que eu tem uma certa limitação na Cabo Verde em minha paciente. Não é paciente que é de boa, paciente que é de meu, é nosso paciente. É nosso paciente. Tudo que é que hoje aquele paciente, desde aquela pessoa que se atendeu na porta, se recebeu na porta, desde o porteiro, certo, do segurança, também esse paciente. Para morrer, se foi mal acolhido, já consulta que está desenrola de melhor forma possível, porque já são mal-humorado, tudo mais e tal. Por que não dar formação também? Por que não dar formação, mais formação a porteiro, a segurança, a condutor, e no tátil até me ficava contente, porque a armado valência para isso. Para morrer, deixa eu ver se que é front office, bom, quer dizer fraco, acho que é certo. Deixa eu ver se que é front office, e talvez não devia dar mais atenção a front office, morrer. A não ter uma campanha já que é o último caso, mas talvez se que as primeiras pessoas, enfermeiros,
agente sanitário, condutores, se eles tivessem pequena formação E de até acolhimento. médicos. Tudo gente, médico. mas ter de formação em atendimento, de uma forma geral. Que eu Nunca acho tive- que acho que aquela é uma coisa que nós tudo mexer, nem para não te dizer que uns pessoas mexer, outros não, ou que uns pessoas te atender direito, outros não, nem isso. Mas estou a achar que quem está trabalha na área de saúde, que tem um desgaste psicológico, já nunca falar de físico, para modo das horas, né? Não falar de um desgaste psicológico grande, porque eu vou te atender pessoas com determinada situação, um problema, vou também ter constantemente de formações de atendimento, de comunicação, porque está a chegar uma hora que vou mesmo, vou te sentir falhar, né? Vou te sentir que vou ao perder paciência, né? E isso é importante, não saber gerir as emoções para não conseguir atender o outro, não? Exatamente. E pegando naquela linha de raciocínio ali, interessante é a formação. Você percebe, mas mais importante que o conteúdo é que os formandos têm necessidade de ter um espaço para falar. Só pouco espaço para falar. Para falar. De medo, de dúvidas, de dificuldades, de limitação. E que eles não estão falando de mais grande, mais pequeno, hierarquicamente falando. Então, assim, é aquilo que não está falando, acúmulo. Você fica te acumula. Por modo de pessoas que também sempre com mazelas, com carência. E tendo em conta que não são num país de fracos recursos ou de recursos limitados, um país pequenote, um país isolado, que tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também, porque para você é complicado e é dispendioso. Então, assim, nós daqui também não devemos posicionar na prevenção, na sensibilização, na informação, na educação. E acho que HIV é isso. Hoje em dia já não sou naquela fase de informar pessoas um pouquinho mais vamos dizer, da nova era do tratamento da HIV. De essa pessoa, mas hoje em dia, quem é que tem HIV vive se calhar melhor que quem que tem diabetes, por exemplo. Com certeza. Muito melhor, desde o momento que está fazendo esse tratamento antirretroviral. E é importante frisar, antes que esqueça, HIV é igual a SIDA, ou seja, HIV é igual a medicação. Assim como diabetes é igual a medicação. Tudo doença crônica. Se que tiver, né, o devido cuidado, assim. devido cuidado. Ou seja, se um indivíduo que tem uma alimentação, vamos dizer, equilibrada, coisa que é difícil nesse momento ali na Cabo Verde, né? Por uma falta de chuva e inflação e por aí fora, vamos chegar naquele detalhe. Mas, como médico, sempre creio, pelo menos no consultório, eu obrigado a entrar naquele detalhe lá. E lembrando que é um tratamento quimioterápico, se é um tratamento forte. Então, desde o momento que a pessoa está fazendo atividade física, que a pessoa está dormindo na hora, que a pessoa está fazendo uso de substância tóxica, e se está fazendo, para fazer o mínimo possível, porque nunca deve ser tão fantasioso também, de pensar sempre no ideal, não tem que ter pensado na real. Mas tem pessoas seropositivas que está fazendo consumo de bebidas alcoólicas, que está fazendo consumo de tabaco e outros tipos de substâncias. Então, assim, se você pode ter o ideal, dentro de real, não tenta minimizar. Eu gosto de levar em conta todo tipo de possibilidade. Não de falar, não, deixa de beber, deixa de fumar e tudo mais. Porque, novamente, às vezes, tem uma importância, mesmo que seja nocivo, mas tem uma importância que seja de reconforto. Então, assim, tenta mostrar, mas é possível reduzir. A ver, naquela redução, ele mesmo acaba para largar. Okay? Maior que você larga, e se você falar uma pessoa, você tem cálculo renal, tem que beber, sei lá, 5 litros de água por dia. E uma pessoa que quer beber 1 litro de água, então logo 5 litros de água. Mas se você falar de meia hora, de 45 minutos, você bebe um copinho de água, meio copo de água, que vai fazer soma. Está dando café, bicanto, minha matemática está fraca, mas está dando uma quantia muito mais que 1 litro de água. Certo? Claro. E é questão de hábito. E pouco a pouco está para aquele hábito de beber. Então é a mesma coisa com regras de higiene dietética para pessoas que têm doença crônica, nomeadamente HIV. Bom, doutora Moeg, você gostou de falar também? Você gostou de falar esse assunto da HIV? Você praia, né?
associada à saúde mental, obviamente. Obrigada. Praia no sentido que, no caso, não tenho que falar de apoio psicológico a estas pessoas, né? Mas obrigada por você estar ali no programa e trazer-nos esse bocadinho, né? Que foi bastante interessante, porque eu não fazer N programas sobre HIV, modo a você dizer, é informar e reinformar. Ficar a bater na mesma tecla para pessoas poderem interiorizar aquela informação. Com certeza. Mas trazer-lhe questões interessantes que nunca tinha antes tocado nele. Portanto, obrigada nesse sentido. Obrigado, boa. E falar pessoal na casa, mas nunca é demais ouvir, nunca é demais ler, nunca é demais reinforma, porque para quebrar paradigma tem que ver também com algo que é cultural, que não está nascendo no teu vida, isso é que é encravado no nosso DNA. Então, é água mole em pedra dura. Tanto bate até que fora. Acho que eu um otimista por natureza, quem que conhece bem sabe. Mas eu uma pessoa que dificilmente estou já triste, e a hora que estou triste, não lembro sempre manter motivo de estar contente. Então, é isso. Não estou aproveitando novamente para agradecer o convite. Não espera, não foi minimamente de utilidade. Não, com certeza. Consegui trazer alguma noção daquilo que é a importância do apoio psicológico, ok? E não estou aproveitando para dizer já a todos os ouvintes, dentro e fora do país, um Feliz Natal. Já você podia ficar louco programa, porque já você embala louco, de que nada você te chama sem desejar nada. Não, estou na brincadeira. Que me preocupa que não tenho sonho de ter um dia um programa meu, mas nunca se pensa roubar o lugar, ok? Quem sabe um dia parceria. Tranquilo. Não, foi um prazer estar ali. Com foi certeza. Um prazer estar ali. E obrigado. Bom, para quem que assiste o programa, essa conversa bastante descontraída com o Dr. Jeremica Gomes, portanto, psiquiatra que é de Trindade e que te fazer esse atendimento psicológico, emocional, que muitas vezes não te confundir com dodesa e a não saber que nem dodesa. Não tem, sim, dificuldades, problemas que te surgem na vida, obstáculos, como tudo, qualquer ser humano, e que é preciso, às vezes, um apoio de um profissional para não conseguir chegar naquele objetivo maior, né? Portanto, moda Dr. Jeremias dizer um Feliz Natal, um próspero ano novo para nós todos e até o próximo programa.